suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida, mas bom dia mesmo. Espero que você tenha passado uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador e nessa oportunidade esteja com seu coração aberto nessa manhã de terça-feira. Hoje estamos exatamente aos dias 15 de setembro, os dias estão se passando rapidamente. E eu acredito que você que está conosco deve continuar com seu coração aberto para receber a palavra de Deus. Outra vez estaremos trazendo hoje a conclusão de uma parte do Salmo 23. Esse salmo tem sido uma bênção para a minha vida. Aquilo que Deus tem falado ao meu coração tem mudado, tem modificado muitas atitudes na minha vida, no meu coração, assim como mudou na vida do coração do salmista Davi, que foi rei em Israel, que hoje é ovacionado como um grande líder que fez história durante todo o seu reinado, como um homem de Deus. Embora cheio de falhas e defeitos, conforme já falamos, mas ele tinha um coração humilde, ele tinha um coração quebrantado. Quando o profeta Natã falou para ele do pecado que ele havia cometido, ele disse: eu sou esse homem, noutras palavras, que cometeu crime e adultério. Quando foi comparado com aquela ovelhinha de Urias, ele só tinha uma ovelhinha, e Natã disse: olha, o outro vizinho tinha um rebanho de ovelhas, e recebendo uma visita, com pena de sacrificar uma ovelha, tomou aquela única ovelhazinha que tinha. E Davi estava entendendo tudo, estava se referindo a ele próprio, e aquilo que ele fez às ocultas, aquilo que ele fez debaixo do sol, foi feito e revelado em toda a sua família. Houve incesto, houve tentativa de usurpar, um dos seus filhos usurpar o trono, houve um outro que tirou a vida do seu próprio irmão. Foi uma desgraça. O pecado tem as suas consequências, o pecado deixa sequelas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então espero que você continue aprendendo conosco, como eu tenho aprendido também, o que está escrito por trás de cada palavra do Salmo 23. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida entregue-se para Ele. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei, cante. Eu te louvarei conforme a tua e cantarei louvores, pois Altíssimo celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está.
pois tu és o Deus Criador. Eu quero convidar você a ficar de pé para cantar para o Rei dos Reis, com todo temor e tremor, dizendo bem alto assim: a honra, cante para Ele, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor, Rei dos Reis, ao Rei Jesus, Jesus, cante bem alto, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Só igreja, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus, Jesus. Por que nós dizemos isso? Porque Jesus pegou os 10 mandamentos que ninguém tinha condição de cumprir, e Ele cumpriu por mim e por você, e transformou em 2 mandamentos apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Ele é que é o nosso descanso, não é o sábado, Abidiel. Ele é que é o nosso descanso. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora você entende porque tem lá, por amor do seu nome. Era o amor de Deus profundo, que nos justificou, através do seu Filho, do sacrifício do seu Filho. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós precisamos, meus irmãos, de entender que quando Jesus nasceu, sabe quem foi as primeiras pessoas que os anjos proclamaram que havia nascido o Salvador? Eu queria até lembrar a vocês uma coisa que eu estava esquecido. Quando o rei Josias restaurou, quando voltaram do exílio babilônico, nos diz a palavra de Deus que eles restauraram a celebração da Páscoa. Essa Páscoa marcou história no povo hebreu. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 23. Eles celebraram a primeira Páscoa, que mais tarde, conforme já citamos, Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Sabe quantos cordeiros foram imolados? Eu não vou perder muito tempo aqui, mas depois você leia no livro de 2 Crônicas 23, verso de 1 até o versículo 18. Ele simplesmente tinha cordeiro demais. 37.600 cordeiros para ser imolado, para ser sacrificado. Era criação abundante, tinha que ter muitos cordeiros. E aí, quando Jesus nasceu,
vieram os anjos nos céus de Belém e deram um recado aos pastores. Não foi a comerciantes, não foi a filósofos, não foi a pessoas que tivessem alguma atividade profissional, comercial, seja lá qual for. Foram aos pastores. Eis vos trago nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Belém, na cidade de Davi, é citado aqui, o Salvador. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Sabe, irmãos, enquanto eu preparava esse sermão, eu imaginei que fosse como Deus mandando um recado através daqueles anjos, seres angelicais, a quem Ele estava dando um recado? Aos pastores, que eram criadores de ovelhas, cujas ovelhas eram sacrificadas e oferecidas em sacrifício pela libação e pela purificação, expiação dos pecados. E aí é como se o Senhor estivesse dando um recado: olha, pastores, vocês não precisam mais de estarem se preocupando em criar ovelhas, porque hoje nasceu o Cordeiro de Deus. Entenderam? Hoje nasceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós vamos ver a pessoa do Senhor Jesus entrando em cena. Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome, e elas me ouvem e me obedecem. Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça, guia-me, leva-me aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Então Jesus é o sumo pastor, e o seu sacrifício foi alto e suficiente. Irmãos, há um fato interessante, para vocês entenderem como o sacrifício de Jesus é suficiente. No livro de Gênesis, Enoque e Ló, como Jó também, foram tidos como homens justos. Como podem ser considerados justos se nós somos pecadores? Mas volta aquela outra gravura aí. É porque desde o livro de Gênesis, desde Adão, todos olhavam para o futuro, ao sacrificar os seus cordeiros. E é por isso que nós vamos ver Abraão, quando percebeu que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e estava lá o seu sobrinho Ló. Ele disse, num gesto assim de comoção: Senhor, antes no capítulo, Gênesis capítulo 18, verso 17, o Senhor disse: ocultarei eu o que estou para fazer em destruir Sodoma e Gomorra? Não. E aí teve um diálogo com Abraão. No verso 17, ele diz: ocultarei eu. No verso 23, então Abraão começa a dialogar com Deus: Senhor, se tiver 50 justos, tu vais poupar de destruir? Pouparei sim. Senhor, não se te incomode. Os versículos seguintes: se houver 45, também não destruirei por amor aos 45. Senhor, se houver 30, se houver 20, se houver 10, todas as respostas: não. E aí agora você vai entender porque Abraão estava, e quando ele chegou no número 10º, ele parou, porque certamente, eu acredito que era o número de familiares, de pessoas que compunham a família de Ló. Ele parou ali, não perguntou mais se houver mais 5, parou em 10. Porque ele sabia que todos que crescem no Cordeiro de Deus que haveria de vir, seriam justos, ou seriam justificados. E quando Jesus nasceu, Paulo diz que ele é o Cordeiro Pascal. Aproxima-se de João, precursor de Jesus, e quando viu Jesus, apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus então, quando estava crucificado lá no madeiro, como Isaac estava no madeiro, em cima do lenho, as últimas palavras de Jesus foram estas: Pai, tudo está consumado. Teletestai no grego. Tudo está consumado. Por isso que nós fomos justificados. E Paulo diz isso escrevendo aos Romanos,
capítulo 8, verso 1. Mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louve a Deus por isso. Nós fomos justificados não por obras praticadas por nós, mas pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Eles olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado. Para o fato do sacrifício de Jesus consumado na cruz do Calvário. Lá no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, nos diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Depois que você se sente uma pessoa justificada pelo Cordeiro de Deus, você não faz tudo o que você quer. Você não anda mais no viés da carne. Você não anda mais querendo fazer, eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo. Não! Você vai aprender com Jesus. No Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Você vai aprender com as palavras de Jesus. O meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Você vai aprender com Jesus, através do apóstolo São Pedro, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Você vai aprender que Deus espera que nós lhe obedeçamos. Você vai aprender com Maria, a bendita Virgem Maria. Fazei tudo o que Ele vos ordenar. Façam tudo o que Ele vos disser. Estou terminando esse sermão. Citando apenas 5 pensamentos. Desses 5 pensamentos, 3 são de escritores cristãos. E 2, eu estou tomando a Bíblia como resposta para que nós saibamos que realmente o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi suficiente, é suficiente para que nós nos sintamos perdoados. Primeiro pensamento, eu estou concluindo, sobre a justificação. A justificação é um dos pilares que traz isenção da condenação, que nos traz paz judicial e a esperança da glória futura. Quem pode dizer amém? Isso é um pensamento de Christian Evans. O segundo pensamento sobre a justificação. Justificação é aquilo que Deus faz por nós, enquanto que a santificação é aquilo que Deus faz em nós. Ninguém tem mérito aqui, irmã Nalu. Ninguém tem mérito, presbítero Sebastião. Ninguém tem mérito aqui, irmão Cesário. Edivaldo. Irmã Carlúcia, Carlinda, vocês que estão aqui, diácono Josenildo, ninguém tem mérito aqui. A justificação é aquilo que Deus faz por nós, enquanto a santificação é quase exclusivamente aquilo que Deus faz em nós. Isso é um pensamento do escritor cristão John Mackey. E o terceiro pensamento de um escritor cristão, ele diz: a justificação nos torna seguros, enquanto a santificação nos faz sãos. Pensamento bíblico, que aliás eu já citei. Romanos 8:1. Mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. E eu quero terminar citando os seguintes textos do livro do Apocalipse. Que aí você vai ver no livro do Apocalipse a presença do Cordeiro. O Cordeiro está lá no primeiro capítulo de Gênesis, e está no último capítulo, interessante, né? Do livro de Apocalipse. Vamos começar pelo capítulo 3, versículo 5, salvo engano, aonde lemos, Apocalipse 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
na justiça comum do direito, existem os livros em que é feita a lavratura, não é isso, irmão? Exato. É feita a lavratura dos direitos daqueles que são inocentes e da punição dos culpados. Lá nos céus há o livro da vida. E tem mais uma coisa: nem os próprios seres angelicais tiveram condição de abrir esse livro, conforme está no capítulo 5, verso de 1 a 14, e eu peço um pouquinho de paciência para ler, eu estou terminando. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem os seres angelicais, nem os querubins, nem os serafins, arcanjos, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, disse a João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Lembrando que o número 7 é símbolo de perfeição. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões, que simbolizam as 12 tribos de Israel, antes de Jesus, e os apóstolos depois de Jesus. E havendo tomado o livro, e os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de línguas, povos e nações, antes e depois, que foram alcançados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nelas há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Hebreus nos diz que se houvesse continuando oferecendo sacrifício de animais, esse sacrifício desse cordeiro não se repete. Paulo fala isso em Romanos aos Hebreus capítulo 9. O sacrifício de Cristo não se repete. Foi uma vez consumada para todo sempre. Alcançou nações, povos, tribos, línguas, etnias, em todas as partes do mundo e do universo. De todo mundo. E o último versículo do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está claro isso aqui, irmãos? Está mais do que claro.
O evangelho é simples, meus irmãos. Não é difícil de ser compreendido, não. O problema é que Satanás procura enganar e procurar colocar apetrechos para que o homem fique achando, eu preciso de fazer isso. Tem um slogan que diz: tudo por Jesus, nada sem Maria. Isso é um ledo engano. Jesus realizou um sacrifício todo suficiente para justificar a mim e a você. Que Deus nos abençoe. Amanhã, telespectador, você está convidado a continuar conosco. Estaremos apresentando uma outra parte do Salmo 23. Eu acredito que você foi profundamente abençoado. Deus falou, como tem falado ao meu coração. Certamente Deus tem falado ao seu coração também. Desejamos a todos um bom dia, que Ele vá derramando luz nos seus caminhos, na estrada desta vida, que o Senhor nos guarde, nos proteja debaixo de suas mãos, debaixo de suas potentosas asas, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. E até amanhã. Pai, eu quero te louvar, tocar teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero